tema da edição da RA de hoje é Eficiência Energética para a Indústria 4.0. Senhoras e senhores, para a sua saudação, convidamos ao palco o presidente Celestino Louro. Nosso palestrante, Carlos José Bastos Grilo, bem-vindo. Obrigado por escolher esta casa para estar no dia de hoje. Nossa vice-prefeita, Paula Iores, nossa vereadora Tatiane Frisso, a imprensa, senhoras e senhores. Um bom dia a todos. Inicio a minha manifestação de hoje cumprimentando a Magnani Luz e Energia, uma empresa com mais de 50 anos, aqui representada por seus diretores, pela parceria que possibilitou a presença do executivo Carlos José Bastos Grilo na nossa RA no dia de hoje. Muito obrigado. Agradeço também ao nosso palestrante que nos honra com sua presença e a sua palestra e que nos será um exemplo de inteligência já experimentada pelo grupo que representa, ao abordar um tema fundamental que é a indústria 4.0 e as suas demandas por tecnologia, automação e conectividade. Energia renovável, reciclagem de materiais, economia circular e nova matriz energética, por exemplo, são caminhos viáveis, eficientes e inteligentes para a sustentabilidade. E são temas que estão no radar de quem almeja por desenvolvimento. Já existem avanços, mas ainda é um desafio constante no nosso Brasil continental. Temos visto exemplos bem próximos de como podemos adotar a eficiência energética, algo que cada vez mais necessário em termos de competitividade e produtividade. Nesse sentido, esta RA faz parte de um grande esforço de nossa entidade em apontar tendências de mercado para maior produtividade, aumento de eficiência por meio de conhecimento, inteligência artificial e o uso e monitoramento de dados. Por isso, mais uma vez, o nosso agradecimento à sua disposição por estar conosco no dia de hoje. E por fim, também dizer que com a proximidade do encerramento das convenções partidárias, as peças praticamente colocadas no tabuleiro político nacional e estadual. Aguardamos as finalizações dos registros das candidaturas, que ainda é possível até o dia 15 próximo, e com isso ficamos na expectativa da eleição, quiçá de um grande número de deputados federais e estaduais por Caxias e da nossa região. Também nossa expectativa é de que, independentemente da disputa entre candidatos, o pleito de outubro possa transcorrer dentro da normalidade e que os eleitos assumam a missão de conduzir os rumos do país e dos estados e estejam munidos de espírito público e republicano em prol dos interesses do bem comum. Muito obrigado e uma boa RA a todos. E para a sua apresentação, então, convidamos ao palco o nosso palestrante de hoje, Carlos Grilo. Carlos, bem-vindo. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Assim que convidar a VEG para falar desse tema, né, de eficiência. Claro que a gente tinha que tocar um pouco em eficiência energética, mas eu propus, não, eficiência é muito mais, né? Eficiência operacional, né, do capital investido e também energética. Então, a ideia, o que é impossível, né, em 40 e poucos minutos passar, é dar uma visão geral do que a gente pensa como empresa VEG, né? Na indústria 4.0, enfim, os movimentos que a gente fez, os aprendizados. É uma coisa ainda muito nova. Então, a minha ideia é
passar uma série de slides, pode ficar disponível para a associação também, e temos que trabalhar. Só tem uma saída para a indústria 4.0 e eficiência, é trabalhar. Ok? Bom, eu vou me apresentar rapidamente, sou Carlos Grillo, né? Eu sou Grillo, né? Grillo é italiano, também sou gaúcho, né? Mas nasci em Pelotas, no sul do estado, e eu estou em Santa Catarina há muito tempo, né? Trabalhando na VEG. O objetivo nosso aqui é apresentar algumas ações práticas de digitalização, buscando a eficiência operacional e o capital investido e mesmo energética. Então, esse é o que eu quero passar. Tem um pequeno resumo aí, eu não vou ler, vai ficar na apresentação. O que é a VEG? A VEG é uma empresa com 5 divisões de negócio, que é a parte de motores, muito conhecida, a parte de automação, do qual a digitalização que eu cuido foi absorvida por uma tendência natural da convergência da automação e digitalização, transmissão e distribuição, energia e tintas e vernizes. Então, isso é a VEG. Okay? A VEG, eu dei uma olhadinha antes, a VEG hoje talvez seja a 6ª maior empresa do Brasil, na Bovespa. Então, as duas primeiras, Vale e Petrobras, brigando ali com um valuation de 400 bilhões, né? Depois desce Ambev e Itaú, na faixa de 250, 200. Depois tem o Bradesco, ali na faixa de 200. Depois vem a VEG na faixa de 150. Se nós olharmos essas 5 que estão acima, acho que indústria mesmo, só a VEG, né? A Vale é indústria, mas é mineração. A Petrobras é indústria, mas é óleo e gás. A Ambev é indústria, mas é food and beverage. Então, isso nos dá muita responsabilidade. Tá? Então, a gente aprendeu muito. E o papo é digitalização, é uma coisa nova na VEG, e junto vem a indústria 4.0. Bom, uma coisa bem interessante, vocês podem fazer com as empresas de vocês. Digitem no Google, né, uma palavra, o nome da empresa, por exemplo, de vocês, e vocês conseguem no Trends do Google, aqui eu fiz com indústria 4.0, você consegue no Trend do Google ver ao longo dos anos como é que está essa procura, né? Então, isso é uma ferramenta disponível. Eu botei indústria 4.0. Ali ela começou em 2011, né? Ela subiu e depois começou a cair. Então, a tendência, né? O trend parece que está diminuindo. Por quê? Existe uma teoria, né, do hype. Já ouviram falar do hype? O que é hype? O que está na onda, né? Existe uma teoria do Gartner que diz que as coisas começam, né, com o gatilho da tecnologia, depois existe o pico das expectativas e depois a gente começa a cair na real, né? E depois ela sobe de novo e passa a ser útil. Então, essa é uma tendência natural de todas as tecnologias. Vale para impressão 3D, metaverso, tudo que está vindo aí vai ter esse mesmo comportamento. Parece que se existe depois ali uma falta de aderência dos casos de uso, né? Então, a indústria 4.0 está passando por isso, mas existe um uso pragmático e prático, né? E a VEG é muito pragmática, tá? Então, a gente aprendeu muito com isso. Então, essa é uma coisa interessante para a gente monitorar as tendências, o Hype Cycle e o Trend do Google, né? Bom, falando de indústria 4.0, eu vou citar duas entidades, né? Primeiro, a Acatec, a academia, né? Fico orgulhoso de ter a Universidade de Caxias aqui. A Acatec sempre trabalhou muito nisso, né? Ela é um programa de Estado alemão que desenvolveu o papo, né? O tema Indústria 4.0. A Acatec, na Academia de Ciências e Engenharia Alemã, que definiu em 2011 esse termo. E o BCG, que é uma consultoria, também criou ao longo do tempo algumas coisas, né? O BCG criou os 9 pilares da indústria 4.0. Então, muito conhecido, né? Os 9 pilares. A gente da VEG conhece, trabalha, participa, eu vou falar de alguns deles, né? Em todos a gente está, principalmente a nossa plataforma VEG Knowledge, uma pena que ficou cortado ali, que é a computação em nuvem, a IoT, sistemas, integração de sistemas. Esse é o grande desafio, né? As empresas estão aí há décadas com um monte de sistemas, como eles conversam, como eles se integram. E aí vem o MES, que é uma ferramenta dentro do portfólio da VEG Digital. Enfim, várias delas. Bom, indústria 4.0, todo mundo careca de saber, ok? São 4 fases da indústria. Quando se bolou a indústria 4.0 em 2011, é que se inventou as outras 3, que ninguém sabia, que não tinham essas eras antes, tá? Ok? Lá em 2011 surgiu. O que é a indústria 4.0? É a indústria 3.0, é a automação. A única diferença é que a automação não gerava dados. E agora gera. Então, a indústria 4.0 é a era dos dados.
ok? E aí vem essa convergência de automação com digitalização. E digitalização são os dados. Bom, nós na VEG somos uma empresa de automação. Então a gente usa a ISA, né, International Standard Automation, né, uma norma que define os conceitos de automação. Os conceitos de automação é essa pirâmide. Aliás, eu estou ficando até meio místico, eu vejo pirâmide em todo canto, tá? Então a pirâmide é o conceito, começa nas coisas embaixo, sobe, integra, depois monitora, analisa os dados, enfim, chega na eficiência, o papo da nossa conversa. Ok? Virando o outro lado dessa pirâmide, tem as aplicações. Então, tem as coisas ali embaixo, não gosto de chamar de coisas as minhas máquinas, meus sensores, enfim, meus transformadores. Sobe comunicação, que é o abacaxi, conectividade, esse é o abacaxi da 4.0. E HM, SCADA, sistema MES, sistema de gestão, analytics, inteligência artificial e plataforma. Isso aqui que eu preciso, uma plataforma para tudo chegar lá e está aqui no meu celular. Ok? E aí tem produtos. Não estou aqui para falar de produtos VEG, mas tem os produtos, isso tem que se transformar em produto, né? Para a gente poder comprar, chamar alguém para me ajudar nessa jornada. Ok? O que é a VEG, então? A VEG é uma empresa grande, né, de vários produtos. Então, ela tem geração de energia, transmissão, distribuição, toda a parte de proteção e controle elétrico. Okay? Tem a conversão dessa energia, né, em movimento, motion, motores, a parte de mobilidade elétrica, construção civil, tintas e vernizes. E o digital está por cima de tudo isso. Então, em todas as áreas, com produtos dedicados, seja softwares, hardwares, conectividade, serviço, para todas elas, né? Inclusive mobilidade elétrica, o home, a parte de casa começa a ir para o build, né? Tá no celular, no smartwatch, ok? E a convergência da automação com a digitalização nos fez criar um braço forte, né, para trazer a indústria 4.0. E essa convergência está muito ligada a hardwares e softwares. E existe uma palavra ali embaixo, dual strategy, que é muito importante. Eu vejo nessa região que é pujante, né, de empreendedorismo, o dual strategy. Dual strategy é uma palavra que estava no criação da indústria 4.0, quando a Acatec definiu, é uma estratégia dupla. A Alemanha fez isso em 2011. Nós precisamos ter uma indústria forte para dentro, para nossas empresas crescerem e venderem produtos melhores, mas também para ganhar produtividade e eficiência, mas também para criar produtos para vender para fora. Então, o Dual Strategy é isso, eu ter a digitalização para a minha empresa e eu vender produtos para fora. Então, esse Dual Strategy, que é patenteado da Acatec, né, patenteado entre aspas, é o que a gente busca. Bom, aí está a pirâmide de novo. E a eficiência, como é que sobe, né? De baixo para cima, né? Baixo para cima. Se chega na eficiência, mas lá em cima, né, com a digitalização. Mas aí tem um conflito de interesse. Qual que é a visão do empresário? Qual que é a visão do executivo? Ok? Tem um conflito de interesse não, conflito de agência, que pode ser não, é muito positivo. Né? O investidor, ele quer retorno sobre o capital investido. Retorno, simplesmente retorno, ele investe, quer retorno. O executivo, ele precisa executar. O executivo está para executar. Okay? Então, em cima disso, eu peguei alguns números abertos da VEG, aqui no site de RI, né? Então, esse ambiente ambíguo, né, e positivo da visão do investidor, retorno sobre o capital investido, e da gestão, da execução do executivo, é que é interessante da gente ver. Mas como que a gente leva isso para frente? Existem 3 formas de implantar algo nesse viés assim, tecnológico. Ou você faz um choque, ou você faz um shift, ou você faz um evolution. São 3 formas. A VEG, que é extremamente pragmática, né, e uma empresa antiga também de 60 anos, ela sempre optou pela evolução. A gente sempre evolui. O que é digitalização? É pegar um processo de Kaizen, de melhoria contínua e botar uma camada digital. A gente não é o nosso estilo, tá? É só uma questão de estilo. Não é a nossa ideia fazer choque, fazer transformação. A gente só evolui. Esse é o nosso jeito. Como diz meu chefe, vamos devagar porque a gente tem pressa. Ok? Então, esse é o estilo da VEG.
Para isso, eu separei 2 pequenos produtos só como exemplo, tá? Do que é um produto com a visão da gestão do ativo, da saúde, para ele durar mais, né? Afinal, o capital investido só tem 2 formas de melhorar o retorno. Ou você gastar menos, comprar melhor um ativo, que nem sempre é uma boa saída, ou fazer ele durar mais, durar a vida toda. Entendeu? Esse que também é um desafio com as mudanças tecnológicas. Então, um sistema de gestão de ativo é bem adequado para isso, e a gestão da execução não tem mistério, é o MES, né? É o software que conecta o RP da minha empresa, que tem todas as informações, com embaixo, com as pessoas, com as ordens, com as empilhadeiras, com os problemas, a qualidade, enfim. O MES é que faz isso. Vamos falar do MFM, que é o nosso software de gestão de ativos. Então, a gente tem, olha as pirâmides de novo. Tem as camadas de ativos, a camada de sensoriamento, conectividade, os softwares e o que agrega valor. Então, aqui a gente tem uma série de softwares da WEG, desenvolvido nesses 3 anos, que pode ser em cloud, pode ser local, né, que a gente chama de edge na borda. E tem aqui, nas diversas BUs, os ativos, né, motores, por exemplo, e os sensores de medição, ou motores de geradores de grande porte, transformadores, a própria automação, devices de automação, devices que já não precisam, a camada SCAN, porque já está dentro, é device to cloud, como a bela estação de recarga que tem aqui na frente, ok? Ela já conversa, já é um produto smart, ela já conversa, já está conectada. E aí também os próprios OEMs, fabricantes de equipamento, aí pode ser um ônibus, pode ser uma carreta, pode ser uma máquina. Okay? Então, tem todo um portfólio nessa camada de SCAN, conectividade. E, em cima, são os produtos que bebem da informação dos dados, indústria 4.0, a era dos dados. São os sistemas especialistas, inteligência artificial e, principalmente quem está querendo entrar no digital, não façam nenhum sistema que não tenha uma saída, porque integração de sistemas é básico. Ninguém vai tirar tudo e botar tudo novo. Ninguém está afim de transformação, todo mundo está afim de evolução. Okay? Então, a gente também tem saídas que pode ser por API, conexão, dados, RPA, que é um robozinho que troca informação de um sistema com o outro. Então, tudo isso é o nosso portfólio. Olhando o outro lado aqui, mais a gestão do executivo, que é o MES, Manufacturing Execution System, né? Executivo, execution. O que é o MES? O MES é um ambiente onde eu tenho a minha fábrica na palma da mão. Tem vários fabricantes de MES, ok? Esse é o nosso. Então, a gente tem a fábrica, essa aqui é uma fábrica nossa, eu sei que está parado, que não está trocando ferramenta, eu sei o OEE. O que é o OEE? O OEE é uma sigla em inglês de eficiência geral do equipamento, eficiência geral da minha fábrica, eficiência. Então, o OEE é a chave da execução. Qual o OEE da minha empresa? Qual o OEE da minha linha de prensa? Qual o OEE da minha pintura? Essa é a pergunta que, se eu puder responder, ainda tiver no meu celular, melhor. Então, esse é o sistema de buscar o OEE. Ok? Dashboards é importante. O que é o OEE? O OEE, aqui tem uma parte engraçada na apresentação. O OEE é um produto, uma multiplicação de 3 fatores, né? O ID, IQ e IE. O que são eles? O ID é o índice de disponibilidade. O tempo que eu estou operando, pelo tempo disponível. Se eu tenho 24 horas no dia, 365 dias por ano, essa é a visão do executivo, a prensa está lá, inclusive no Natal. Okay? Então, eu tenho que poder operar ela, né, de preferência, todo o tempo que ela está valendo, né, como investimento. Se um pelo outro for igual, é 1. Né? Tem o índice de eficiência, aí é o que eu faço, né? Peças por hora, quilograma, tonelada, enfim, pelo que eu planejo. Então, um pelo outro também, se os dois forem iguais, 100%, show de bola. E tem o IQ, que é o índice de qualidade análogo, né? O que eu produzo pelo que eu... Aliás, o que eu produzi bom, pelo que eu produzi total. Também, se for 1 vezes 1 vezes 1, 100%, show de bola. Só que no mundo real é um pouco diferente. Vamos estudar um pouquinho. Eficiência, só o ID. É algo que eu meço, pelo algo que eu defino, né? Alguém definiu o que eu tenho que produzir e eu meço quanto eu produzi. Pensar um pouquinho. Medir é um problema. É um problema medir, né? Definir parece mais fácil.
Definir, eu dou um canetaço e eu defino. Mas medir é um problema. Existe uma natural disputa entre o numerador e o denominador dessa equação aí, né? O denominador são quem determina, os determinadores, né? Opa, ok? Então, se nós voltar nesse ID, né? O tempo operando pelo tempo disponível é fácil de ver, né? O disponível está lá no meu ERP e o tempo operando, eu boto um monte de sensor de IoT, de indústria 4.0 e sigo em frente. O MES converge os dois, faz as contas e me entrega o OEE. Beleza. O tempo disponível deve ser compatível 24 por 365, isso não é normal nas empresas botar no denominador dessa forma, essa é uma boa dica. E ele sempre deve ser menor do que 1, né? Às vezes tu enxerga nas fábricas o ID maior, tem umas trambicagens que o PCP pisa leve e tal, porque a turma de azul está no escritório, e pobre do operador de laranja lá em cima, capacete, EPI, né, tem que fazer. Então são dois, cada um cuida de um fator dessa divisão. Quando eu vou para o produzido, o índice de eficiência, é a mesma coisa. O PCP planeja no ar-condicionado, tudo certo, e o pobre do nosso operador lá que tem que medir, né? Pode botar uma câmera, visão, conta, enfim, tem vários produtos para ajudar. Na prática é isso mesmo, o MES calcula. O problema é que às vezes esse é maior que 100. Pode passar na fábrica, tem OE, ID maior que 100. Por quê? Porque o PCP diz que é 12 peças por hora, faz na média 11, sexta-feira ele toca o pau para não fazer hora extra, faz 15. Ok? Então, ele pode ser melhor. Então, o que acontece é um bom sistema de MES, ele tem que ter algum sistema que realimente, de inteligência artificial, por exemplo, que possa ajudar nesse replanejamento. Porque senão, sempre o processo vai reclamar, pô, não tem cronanalista, eu preciso de cronanalista. Não precisa disso. O próprio sistema MES te ajuda. Beleza? E o IQ é qualidade. Aqui, produção total é o nosso funcionário que mede, produção boa é o nosso funcionário que mede. Não tem o PCP aqui, não tem o pessoal do escritório. Legal, esse aqui dá para pegar direto no MES. Por incrível que pareça, a grande maioria das empresas adota 1. Adota 1, porque medir qualidade é um problema, eu meço aqui, mas só na linha final que é a prova, então, bota 1 para não se incomodar. Eu acho até que porque o PCP não está envolvido, entendeu? Porque é aí que eles desprezaram isso. Brincadeira, né? Ok? Então, o IQ é sempre um problema, né, que a gente pode melhorar no nosso sistema MES. Aqui um exemplo do nosso sistema MES, PC Factory é uma das empresas que a VEG comprou. A VEG comprou 4 startups nos últimos 2 anos. A PC Factory a PPI não é uma startup, já é uma empresa, né, de cabelos brancos, já tem 25 anos de mercado. Então, um bom MES faz a diferença, porque o MES é a base, é a espinha dorsal da indústria 4.0. Pensem nisso. Okay? O MES é super importante para convergir toda a informação e integração de sistemas. Aqui, rapidamente, vou voar algumas telas do nosso PC Factory, que também tem a plataforma IoT Vegnology, que é um negócio interessante, flexível, inteligência artificial. Então, o nosso MES é uma tela aqui que tem os OEEs, que você pode abrir uma ordem, né? Escolhe a ordem, o meu operador, eu vou produzir essa aqui, eu clico, escolho a ordem, né? Vou iniciar a ordem, não está aberto, por quê? Porque eu preciso de informações, eu clico aqui, tem que ver documento, tem que ver desenho, tem que ver se eu estou apto, ok, agora acendeu, eu posso partir. Não posso partir, tem o setup, ele me dá instruções, eu passo um videozinho, passo uma informação, ok, agora vem o desenho, onde é que eu meço, onde é que eu olho, tudo isso na tela. Ok, eu posso fazer genealogia e rastreabilidade, que é bem importante, né? Linkar o meu fornecedor desse material com aquela ordem. Okay? E eu posso fazer as paradas em algum momento, já estou a 40%, eu posso parar porque eu tenho uma instrução de qualidade que eu preciso fazer, medir uma cota. Né? E aí eu vejo, é isso aqui que eu tenho que medir, ali estão os valores, aqui não está legal o diâmetro, eu vou ter que abrir uma não conformidade. Ok? E eu posso ter a visão geral, onde é que estão as coisas, o que está parado, enfim. Esse é um sistema MES, ele é vital para a gente chegar, né, como base, pavimentar para a indústria 4.0. Okay? Então, eu recomendo pensar nisso, quem não está pensando. Bom, voltando àquele mesmo gráfico, devo tomar uma água, e a eficiência energética, para isso que me convidaram para vir aqui, né?
Onde ela está? Será que está nos ativos, na visão do investidor, que é o retorno sobre o capital investido, ou está no executor, no executivo, que gasta insumo? Acho que está mais perto da execução, está mais perto do MES, né? É verdade, geralmente os softwares e programas de eficiência energética na indústria estão embedded, estão dentro dos MES, né? Ou seria bom que assim tivesse, ou no melhor, que eles pudessem ser integrados. Bom, eu peguei motor elétrico, nada por causa da WEG, mas só porque o motor elétrico ele é um grande vilão da indústria. Eu vou mostrar no próximo slide, tá? Então, o motor elétrico, isso aqui está ali a fonte, vocês podem ver, né? O motor elétrico, o custo total, total cost ownership, o custo total de propriedade do motor, ele é dividido assim, ó. Não é a WEG que está falando, é uma empresa de... 93% é o custo de energia dele. Ao longo de 10 anos, os motores duram mais que 10 anos, tá? 93% é o custo, 5% é manutenção e 2% é aquisição. Pô, então é muito relevante o custo, né, de operação, o OPEX dele, o CAPEX é peanuts, ok? Então, pô, se a gente trabalhar legal aqui no sistema de gestão, no management de energia, e também no management da manutenção, um bom sistema, como um Motion Fleet Manager, um Motor Scan, ou qualquer tipo de sistema que me monitore a saúde, eu estendo esse tempo de vida dele. Não interessa se eu paguei 2% ou 3%. Então, essa é a sacada. Então, a eficiência energética passa pela digitalização, pelo monitoramento. Aqui é só um exemplo desses números, porque me fez escolher o motor elétrico. Hoje, 60% da energia elétrica do mundo, ok, vai mudar um pouco com o carro elétrico, mas 60% é consumido na indústria. Desse consumido na indústria, 65% são em motores elétricos. Pô, isso é muito relevante. Multiplica um pelo outro, dá aqueles 40%. Né? E por uma razão muito simples, né, as indústrias todas, no mundo todo, são antigas. Por quê? Porque nós temos um mindset de estender o retorno sobre o capital investido. Né? Precisamos, os motores que estão lá, principalmente se for da WEG, já estão há muitos anos, lá com a maleta quebrada, a tinta já descascou, mas está firmão. Então, a eficiência energética tem a ver com o estado natural da indústria. Tá? Os motores são antigos. Né? Então, esse é um número interessante. Por isso, a gente sempre trabalhou, a WEG sempre trabalhou com eficiência energética, desde a fundação dos seus fundadores, seu Werner, principalmente, né? Sempre foi a história do seu Werner aí medir, né, consumo dos motores em Santa Catarina, de marcas Buffalo, outras marcas, e propor a troca por um motorzinho menor. O cara que tinha uma serraria não acreditava que aquele motorzão Buffalo pudesse ser substituído por um pequenininho. Essa foi a história, só um pouquinho de história para relaxar. Então, sempre teve no nosso sangue a eficiência energética. Hoje, a digitalização trouxe um outro manto, né, uma outra forma de fazer isso. Okay? Então, por exemplo, o nosso software WEG Energy Management, okay? Que é um software específico para a gestão de energia, não de motor elétrico, embora o motor elétrico é o vilão, tá? Mas processos térmicos, né? Estufas, túneis de congelamento, isso consome muita energia. Os offices, os escritórios, ar-condicionado, então isso consome muito. E a energia é um insumo muito caro. Ok? Bom, o que a gente tem percebido nessa jornada de digitalização que a WEG está envolvida? A gente tem percebido 4 frentes de oportunidade, que é mais ou menos a dor de todas as indústrias. A primeira, gestão de ativos, mostrei para vocês ali rapidamente. Gestão de energia, gestão da execução. Esses são 3 pilares bem característicos do Dual Strategy, do muro para dentro. A minha empresa tem essas 3 necessidades. E existe um 4º pilar, que é Dual Strategy para fora. Eu preciso digitalizar os meus produtos. Ok, se eu faço biscoito, talvez vai ser difícil. Mas se eu faço máquina, pô, isso não dá para ficar esperando. Ok? Então, a gente ataca essas 4 frentes, né, trazendo soluções para os clientes. A primeira, já falei, gestão de ativos, já não vou explicar, temos uma série de produtos, né, uma pirâmide de novo. Gestão de energia, aqui dá para falar um pouco mais, gestão de energia é igual a eficiência operacional, disciplinas de custo, aliás, disciplina é o estilo WEG, nós somos muito disciplinados,
Então, isso, disciplina de custos de insumos, né, sustentabilidade, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora. Então, aqui existe uma série de programas que passam por toda a cadeia. Conectar, medir, softwares, sistemas híbridos. E uma coisa que a gente tem usado muito, que é a eficiência energética 4.0, que é uma camada de software e serviço que coloca soluções, mas não como a gente faz em programas de melhoria pontual. Tu vai lá, troca motores, bota inversores, troca a borracha da estufa e vira as costas. As coisas degradam, né? O mundo na vida real é assim, né? Se não tiver um bom circuito de melhoria contínua, há uma tendência de as coisas degradarem. A degradação é algo normal na natureza. A gente busca um estado mais eficiente de energia. Então, a gente tem esse programa com uso de inteligência artificial e esses carinhas aqui, que são edge computing, são uns computadorzinhos pequenininhos, até o brinco cola com dupla face na tua estufa, monitora, troca a borracha e bota a funcionar nas férias coletivas. Em janeiro vai indo, fevereiro, chega em julho e já começa a estar consumindo mais. Por quê? Porque a borracha vai cedendo, os teus planos vão trocando, as tuas ordens. Então, esse é o que a gente tem vivido. O outro é a gestão da execução, já mostrei para vocês, né? Okay? Uma série de softwares, e a digitalização dos produtos dos clientes. Essa é uma tendência, os clientes querem digitalizar os seus produtos. E aqui tem um universo de engenharia e de solução, porque é uma solução dedicada, não é um B2B, né? É um E2E, Engineering to Engineering, é um desenho dedicado. E aí a gente acredita, principalmente com a Bearmind, que é uma empresa que a gente comprou, de digitalização em indústria 4.0, que a gente tem muita oportunidade de levar isso, já estamos levando para alguns clientes que estão começando agora a falar em plataforma, contrata a AWS, faço, programo, mas não tem programador no mercado. Então, você vai para uma solução mais low code, um pouco código. Então, é isso que a gente tem experimentado. Com a nossa plataforma, eu tive Acknowledge, que é low code, com pouca codificação. Mas não é no code. Talvez eu tenha ouvido falar do no code. No code é sem código. Você pega, arrasta, solta, cola. Não serve num negócio E2E, engineer to engineer. O engenheiro quer botar o meu tempero, ele quer botar uma tecnologia que só a minha empresa tem, eu preciso fazer um pequeno código. Então, por isso que a nossa plataforma, que é uma plataforma low code, né, tem sido, né, um produto muito com boa aderência para esse tipo de aplicação. Ok? Então, aqui está o portfólio, o Dual Strat está ali no meio, está o muro, né, tudo que está do lado de lá é para dentro da minha empresa, tudo que está do lado de cá é para fora. Okay? E o MES acaba sendo o último da fronteira, porque o MES acaba sendo o conector dos dois mundos novamente. Então, se eu tenho uma apertadeira que eu uso na minha fábrica de tratores, Jacto, por exemplo, que é nosso cliente, e se eu tenho um problema de campo, a digitalização me mostra se a colheitadeira não está produzindo da mesma forma que antes. Será que a minha apertadeira e todos os dados de IQ, de qualidade, tão aderentes? Será que a genealogia, os fornecedores que eu usei para aquela colheitadeira, daquele lote que eu ouvi falar que tem um problema, será que estão nessa colheitadeira? Então o MES faz esse papel desse muro. O MES está na borda do muro, mas ele está olhando para fora. Okay? Ele está olhando o mercado também e faz essa ponte. Então o MES, vocês viram que eu sou apaixonado, né? O MES é realmente a espinha dorsal da digitalização e da indústria 4.0. Bom, para encerrar, né, não sei se estou indo rápido, é que é bem denso o assunto, eu estou super superficial, né? A gente foca esses 4 pilares, essas 4 frentes de negócio, e como que a WEG se estruturou. Aí vale nesse público, né, que são investidores, né, são pessoas que estão nessa área tão importante que é o norte do estado do Rio Grande do Sul, né, extremamente inovadores, né? Vale entender um pouco qual foi o movimento da WEG, o aprendizado. A gente comprou 4 startups, criou internamente um grupo, né, de desenvolvimento, né, com foco Dual Strat, para dentro, pouquinho, 30%, e 70% para fora. Nós temos que vender produtos digitais, que é o grupo que eu lidero.
E tem as próprias BUs, que sempre fizeram os seus negócios, que já vinham digitalizando, até como uma estratégia de defesa, né? Quem não se digitalizar, talvez sofra mais na frente. Então, esses 6 elementos, as 4 empresas adquiridas, nós da VEG Digital e mais as BUs da VEG, montamos esse ecossistema, ok? E o que suporta? Então, aqui está a MVise, a PPI, eu vou mostrar rapidamente. O que suporta todo esse ecossistema? O primeiro deles é inteligência artificial, são 4. Inteligência artificial a gente investiu bastante, não é fácil, mas tem que começar. O outro é fábrica de software, hoje a gente tem 10 localidades espalhadas pelo Brasil desenvolvendo software, ok? Ali embaixo estão elas, 2 da VEG Digital, 2 da PPI, 4 da V2Com, mais MVise e mais BeerMind, são 10. Nós temos hardware, não tem software sem hardware, ok? E para isso a gente tem um espectro grande, né, de soluções, sensores, enfim, digitalização, e a gente tem plataforma low code, apostem nisso, apostem em low code. Se a TI de vocês vai desenvolver um sistema, pensem 2 vezes, nada contra a TI, mas se ela for fazendo o tradicional coding, gastar horas, a coisa costuma ser um pouco mais difícil, costuma ser um pouco mais caro e costuma ter um pouco mais de risco de escala. Okay? Então, pense em sistemas low code. A gente tem 2, um para cloud e um para edge, um para borda, que é um SCADA, mas é um SCADA mais anabolizado, mais moderno, com inteligência artificial. Ok? Aí estão os QR codes, vocês podem dar uma olhada depois. Ok? Então, dentro desse universo, a gente também tem as nossas ofertas. Eu prometo que em 5 minutos eu estou almoçando com vocês aí. Quais que são essas ofertas? Ok? A gente tem 6 ofertas. A primeira é Condition Monitoring, já mostrei, então não vou perder tempo, é esse universo, Condition Monitoring, estender a vida do ativo, baseado na saúde, ok? O outro deles é MES, também já falei, ok? Acabei de falar, MES é a espinha dorsal. O terceiro, inteligência artificial, nós temos 2 empresas inseridas nisso, né? A primeira que eu vou mostrar é visão computacional. Visão computacional é um negócio muito legal. Aquela câmerazinha ali, ela cabe na minha mão, é uma coisinha bem pequenininha. Você tem uma câmera e tem um computador, um Edge Computing. Esses 2 carinhas custam R$20 mil. Vocês botam no processo, né, abrem um browser de internet e treina o processo. Por exemplo, esses peixes aqui, né? Tem uma linha de peixe, então a gente vai lá, ele vai identificando, tal, você vai dizendo, calcula a área, calcula o volume, estima o peixe, se é macho, se é fêmea, não, aí eu não forcei. Mas dependendo, se tem uma nadadeira diferente, você pode ensinar o sistema com machine learning, é bem fácil mesmo, já estamos fazendo em frango, para separar macho e fêmea na linha, por visão computacional. Ali uma linha de construção de móveis, que essa linha passa, vai passando, você pode medir, pode detectar defeitos, pode calcular a área boa, a área ruim. Né? Aqui embaixo, um para-choque de um automóvel da Fiat novo, em que ele faz uma montagem assistida. Então é fácil, é só fotografar, peça boa, peça ruim, ele aprende. Lá a indústria de fármaco, né, vendo remédio, faltando, enfim. Então, visão computacional é uma coisa muito interessante, mas tem que estar inserida com a automação. Tem que estar, porque senão ela falha. Ela falha se vem com esse frescor das startups, né, muito sexy, tudo, mas na hora de entregar, então, esse é um ponto. Tá? O outro assunto é inteligência artificial raiz mesmo, baseado em dados. Né? Então, nós temos a BeerMind, que é uma empresa da casa, tem nos ajudado muito do muro para dentro, temos usado em diversos produtos nossos, várias aplicações bem interessantes, tem o QR Code, vocês dão uma olhadinha. Okay? Uma outra oferta são os softwares engenheirados, essa é uma palavra interna da VEG, são softwares que eu preciso desenvolver dentro da minha necessidade. Então, aqui é realmente a convergência. Então, dentro dessas 4 frentes, a gente tem 2 softwares que são cross, totalmente cross, nas 4 frentes. O primeiro é a plataforma low code, né? VEG Knowledge, que ela é cloud, né? Cloud, enfim. E aqui embaixo, mais perto na pirâmide ali da automação dos hardwares, é o nosso VEG Knowledge Edge Suite, Edge, computação de borda. Também low code, né? É um SCADA, né, um pouco mais poderoso.
Okay? Aqui temos V2Com, uma empresa típica de IoT. A V2Com faz IoT há 15 anos, muito antes dessa palavra surgir. Já fazia IoT para telemedição de consumo de energia, né? Começou no Rio de Janeiro, nos morros, como medir o consumo, né, de energia, de vez em quando metralhava a caixa lá do hardware, perdia tudo, enfim. Começou isso, né, usando telefonia, 2G na época. E hoje é o nosso braço de conectividade, 5G, é a empresa que está pilotando 5G dentro da WEG. Aqui 2 exemplos, né? Iluminação pública, usando telefonia, mas é dentro do 4G, mas tecnologias um pouco mais modernas e competitivas, como NB-IoT, CAT-M1. Hoje, uma conectividade NB-IoT custa menos de R$1, e ele consegue mandar dados, né, via telefonia, que é uma rede que está espalhada, né? E aí tem muitas opções de startup também, bem sexy, né? Que com LoRa, Zig, Fox. Né? LTE é o caminho, telefonia, só que não adianta pagar R$45, que é o plano mais barato. Tem que usar um IoT dedicado, NB-IoT, que custa R$1. Daí dá para pôr na minha colheitadeira, dá para pôr na minha iluminação pública. E outros são redes privadas 5G, daria para fazer mais uma palestra, se vocês me convidarem, eu venho e falo sobre 5G dentro da indústria, a experiência que a WEG tem um vídeo bem legal no YouTube, vocês podem dar uma olhada. Ok? E a última oferta, das 6 ofertas de digitalização, é o que a gente chama a plataforma VMob, né? WEG Mobility. Então, aqui são basicamente 7 produtos que a gente tem ligado à estratégia de recarga de veículos, né? O primeiro deles é para os próprios motoristas, né? Então eles precisam ter, localizar, achar, né? Isso aqui não dá nada, porque ninguém quer pagar por um aplicativo. Então isso aqui é o que eu chamo, não é de SaaS, é de SAC, é Software as a Charity, achar é caridade, software como caridade precisa distribuir. Existe a parte de charging station, a parte de troca de informação e o VMob Smart Charger. Nós estávamos falando ali antes, né, de vir para cá, o grande problema da infraestrutura, né? Como é que eu vou botar um prédio que tem um transformador de 100 kVA e que é um prédio de alto padrão, todo mundo vai começar a comprar carro elétrico, né? Eu posso carregar com 7,5 kW, com 22, se eu quiser comprar uma estação maior, e se todo mundo ligar junto? Não, vão ter que trocar esse transformador para um transformador de 1 mega, 2 mega, vai ter que vir um caminhão com batedor, não vai ter lugar, não faz sentido, né? Então, por isso que existe um sistema, que é o Smart Charge, que aqui tem um Edge, olha o mesmo carinha de novo aqui, né? É um computador de borda que você bota em algum lugar na tua garagem, ele conecta todas as estações e ele gerencia. Então, você tem 100 kVA, ok, vem o primeiro carro, vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, já tem que fazer um balanceamento. Mas, por exemplo, o cara da cobertura que paga 2 condomínios, né? Não, esse nós vamos no software, ele pode abastecer, carregar sempre. Então, isso é software. Por isso que essa parte de Smart Charge, toda essa parte de VMob, de estações de recarga na WEG, está dentro do braço digital da companhia. Ok? 2 outros produtos interessantes. Esse aqui talvez seja bem interessante para a região. É o VMob White Label. White Label é análogo ao Brand Label. Sabe o que é Brand Label? Eu compro um produto da China, coloco minha marca e vendo para o mercado. Isso é Brand Label. Talvez a gente tenha que usar em algum momento. Brand Label. Para software é o White Label. Eu compro um software de alguém que tem, coloco a minha marca e eu uso como se fosse meu. Então a gente também tem isso no VMob e podemos usar. E esse outro, que é o que eu mais gosto, 6... Até porque o nome, né, é Execution, né? Charge Execution Management. É um sistema de gestão da recarga. Imagine um cliente nosso que tem um centro de distribuição em São Paulo que chega 80 caminhões, 7 horas da noite. Depois que entregou tudo em São Paulo, chega às 7 horas da noite, alguns totalmente zerado de carga, outros com meia carga, outros com 80%, que foi só na região.
Chegam, e aí tem um operador, é o rapaz que sabe dirigir caminhão e que só pluga os caminhões para carregar, das 7 da noite às 7 da manhã. 7 da manhã todo mundo tem que sair. Qual que ele põe primeiro? Qual que estaciona onde? Ele tem que ir lá, pegar o caminhão, manobrar. Então, esse management, esse execution management do charging, é uma coisa que já é o MES da recarga. Reparem o MES, começa a ter o MES também, a gente precisa gerenciar, senão o pobre do operador, o que ele vai fazer? Ter boa vontade, né? Mas não vai ser eficiente. Então, deixa o computador, inteligência artificial, ajudar ele. Então, esse é mais um produto que a gente tem voltada à eficiência, né, de recarga de veículos. Ok, pessoal, eu acho que eu passei do tempo, né? Mas eu vi que o pessoal já está almoçando, então não vai ser muito... Talvez seja indigesto eu seguir ainda com esse assunto pesado, mas, enfim, eu queria agradecer o fato de receber esse convite, a WEG receber esse convite, falar um pouquinho assim, do que a gente está fazendo nesse braço de digitalização e de indústria 4.0 e me deixar à disposição aí para perguntas aí na hora do almoço, enfim, se tiver perguntas agora, fazer um bate-papo, ou consulte a gente aqui, tem o meu QR Code no LinkedIn, tem aí, é só digitar WEG Digital no Google que você acha a gente. Beleza? Obrigado.